Oi galera, boa noite, aqui é Ney do canal Fluminense e a gente vai falar muito de Fluminense, vai falar das propostas que os jogadores tricolores estão recebendo. Fluminense chega ao Rio amanhã por volta de 22 horas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A torcida deve receber os jogadores, né? Grandes integrantes da torcida e apaixonados também pelo Fluminense vão receber o time e recepcioná-los como devem ser, né? Com muito carinho, muitos aplausos. E, e hoje, gente, algumas propostas chegando para os nossos jogadores, né? É o que eu falei, a Copa vai acabar, os nossos jogadores vão ser alvos, porque o Fluminense terminou em quarto lugar, está na vitrine, né, da Europa e do futebol mundial. E o Wolverhampton, que tinha se interessado pelo Arias, fez a primeira proposta para o Fluminense, né? Já chegou em mãos do Fluminense, segundo ao canal KTO. Né? A primeira proposta foi de 15 milhões de euros. Né? Uma bagatela, né, gente? Se a gente fala de Arias, o melhor jogador em atividade no Brasil, para mim isso aí é uma bagatela. Só que tem um porém, o jogador quer sair. E essa proposta foi a maior até agora pelo Arias. Tanto é que o Fluminense recebeu do futebol russo na época, né, do Zenit, 12 milhões de euros e ia vender o Arias se não fosse o jogador que bateu o pé e não quis ir. Então acho que 15 milhões, até o Arias e o procurador dele vai falar, porque vocês iam aceitar 12, por que vocês não vão aceitar 15 agora? Quer dizer, o Fluminense ficou num beco sem saída, né? Se ao mesmo tempo negar a venda, né, o jogador pode ficar insatisfeito com o clube e acredito eu que o Arias é um baita profissional, mesmo que ele fique insatisfeito, ele vai jogar da mesma forma, mas vai ter uma quebra aí de promessas, né, galera? Porque o presidente prometeu ao jogador que após o Mundial iria negociá-lo se chegasse proposta superior à que ele tinha recebido. E chegou de 15 milhões de euros. Claro que o Fluminense pode melhorar isso aí. Pelo menos para 20, 25 milhões, talvez. Seria um pouquinho melhor, né? Aí o Fluminense ia perder, mas não ia perder tanto, porque 50% é do Patriota. Mesmo que o Fluminense não dê 50% do Patriota, vai dar uma parte, né? Então, é bom que ele aumente um pouco esse valor. Pelo menos para 20, 25, por aí. Né? A proposta chegou, o Fluminense não divulgou nada, mas chegou ao meu conhecimento pelo canal KTO do Vitor Lessa, né? E se realmente essa venda acontecer, será uma grande perda, galera. A gente não vai achar um jogador como o Arias aí no mercado, tá? E o Fluminense tem essa mania, né? Vende um jogador e contrata um bagre, né? Vendeu o Nino, trouxe Antônio Carlos. Vendeu o André, trouxe aquele garoto lá do Criciúma, não. Um time aí. Esqueci até o nome do garoto. O garoto foi tão mal que eu esqueci até o nome dele. Não deu certo, enfim. O Fluminense não contrata do mesmo quilate, não traz o reforço do mesmo quilate do jogador que está saindo. Esse é o problema do Mário Bittencourt. Está saindo Arias, talvez ele traga um jogador da terceira divisão do Brasil, né, do futebol brasileiro. Infelizmente o nosso presidente é esse. A gente não tem uma Leila, a gente não tem o John Textor, a gente tem o Mário Bittencourt. Tá? Gente, o Fluminense pagará um bicho de 70 milhões de reais para os jogadores, comissão técnica e funcionários. O valor será dividido, não sei se igualmente ou se os jogadores vão ter um peso maior, a comissão técnica e os funcionários outro peso. Né? Bom, os caras, é um valor alto? É um valor alto. Esse valor aí vai ser mais do que o Fluminense vai receber pelo Arias. A verdade é essa. Mas os caras fizeram por merecer. Levaram o clube até o topo. A quarta colocação no Mundial. Então, é justo pagar uma premiação dessa para o Renato e para os seus jogadores, sim. Tá? Outro jogador, gente, que pode estar saindo é o Kevin Serna. Ele tem proposta do Atlético Nacional da Colômbia e ele tem interesse em sair. O jogador está insatisfeito com a reserva, com os poucos minutos que o Renato está colocando ele. E pode ser que o jogador saia por empréstimo com o valor do passe fixado. O
Fluminense exigiu que o clube colombiano pague o salário integral do jogador. O jogador custou ao Fluminense 9 milhões de reais. Tá? E ninguém vai pagar isso, então ele vai sair por empréstimo. Né? Agora eu pergunto, o que adianta o Fluminense no mercado contratar jogador e ele vai e se desfaz de um jogador da mesma posição? O que adianta trazer o Soteldo e se desfazer do Serra? O Serra é um cara que a gente pode contar. Ele já nos ajudou várias vezes, com gols decisivos, inclusive, para tirar o time da onde estava, indo para a segunda divisão no ano passado. Nos ajuda de vez em quando. Às vezes ele joga mal, mas às vezes ele contribui. Então eu não ia me desfazer do Serra. Tá? Eu conversaria com o Serra e daria a oportunidade do Serra de entrar de vez em quando. É um jogador que a gente pode contar. É um jogador que se dedica, corre e busca sempre a vitória pelo Fluminense. Às vezes ele se enrola, tropeça na bola, chuta para fora, erra o passe, a decisão é errada, mas é um cara que a gente pode contar. Eu acho que é prematura essa saída do Serra, na minha opinião. Tá? Segundo o canal Jornada KTO, como eu falei, essa proposta eu já falei de 15 milhões de euros, cerca de mais ou menos 90 milhões de reais, sendo que metade é do Patriota, 45 milhões, 45 é do Fluminense, ainda tem que dar 10 para o procurador, tá? Do jogador. Um absurdo, gente. É um valor baixo, né? Perto do que o Arias joga, é uma merreca, né? Eu acho que o Fluminense, para iniciar negociações, tinha que estipular pelo menos 25 milhões, para começar a conversar, tá? O Fluminense não pode doar um jogador como o Arias. Ele é o melhor jogador em atividade no Brasil, um dos melhores da Copa de Clubes, tá? E a gente não vai ter reposição à altura, podem ter certeza disso, tá? Esse presidente, além de não trazer jogadores de nível alto, ainda doa os seus melhores jogadores, né? Você vê aí que ele vendeu o Cauã Elias, trouxe Everaldo, né? Para você ver o nível da reposição que o Mário Bittencourt faz, tá? O Fluminense vai negociar também, galera, com o Pachuca, do México, o retorno do John Kennedy. O jogador não quer continuar no México e o Fluminense se interessou pela vinda do jogador, tá? Então ele vai dizer, o Mário vai dizer que esse é o reforço para centroavante, tá bom? Eu acho que não, eu acho que o Fluminense deveria trazer 2 jogadores para aquela posição. O elenco desembarca nessa sexta, como eu falei, por volta das 10 horas no Rio de Janeiro. Galera, próximo jogo do Fluminense é só quinta-feira da semana que vem, tá? Contra o Cruzeiro no Maracanã. Então, o time chega na sexta, folga sábado e domingo, e na segunda-feira começa os treinos no CT Carlos Castilho, se preparando para o primeiro jogo na volta, agora contra o Cruzeiro no Maracanã. A gente vai ter uma sequência de 3 jogos, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. 3 pedreiras, então tem que treinar, tem que se reforçar, porque o segundo período agora, o segundo semestre agora vai ser pesado, tá? A gente tem Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão na reta final. É isso, galera. Por hoje é só. Peço a galera que se inscreva no canal, deixe o like. Quem puder hypar o vídeo também agradeço. E amanhã a gente está aqui de novo para falar de Fluminense, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, fiquem com Deus e um abraço, gente.